Trair não começa no corpo. Começa quando a gente ignora o que sente. O silêncio que se seguiu aos dias de culpa e tensão trouxe algo que eu não esperava: clareza. Não aquela clareza dos filmes ou dos livros de autoajuda, mas uma percepção firme, quase dolorosa, do próprio papel naquilo tudo. Entendi que não se trata apenas de desejos, impulsos ou oportunidades. Trata-se de consciência, de responsabilidade, de reconhecer onde a gente falhou consigo mesmo antes de falhar com o outro. Aprendi que os limites não são apenas externos. Eles vivem dentro de nós, como pequenas sirenes avisando quando estamos prestes a cruzar linhas que não poderíamos. Ignorá-los é a primeira traição, não ao parceiro, mas a nós mesmos. É a partir daí que qualquer deslize físico ou emocional se torna consequência inevitável, porque já abrimos espaço para o erro. O que mais me marcou foi perceber que o arrependimento não é castigo, é um alerta. Ele não precisa ser vivido em dor incessante, mas deve ser ouvido, analisado e usado para mudar. Para mim, isso significou refletir sobre minhas escolhas, sobre o vazio que tentei preencher com a ilusão de intimidade proibida, e sobre a necessidade de nunca mais confundir solidão com autorização para quebrar a confiança alheia. Hoje, quando olho para trás, não busco justificativa. Busco compreensão e aprendizado. Cada decisão, cada quase, cada silêncio pesado trouxe uma lição: que a fidelidade começa muito antes do corpo, no respeito pelos sentimentos e na atenção ao que já não é compatível com nossa própria ética. Que desejo sem limites não é prova de amor, mas sinal de desatenção a si mesmo e aos outros. E se pudesse falar com quem escuta essa história, diria apenas uma coisa: observe-se. Não ignore o que sente, não adie a reflexão, não confunda a oportunidade com permissão. As escolhas se acumulam silenciosas, e o tempo, quando acaba, não volta. O que sobra, então, é a responsabilidade do que fizemos, o cuidado com o que permitiremos, e, sobretudo, a consciência de que cada passo importa, mesmo quando ninguém está olhando. No fim, aprendi a honrar o que sinto, a respeitar meus limites, e a valorizar o espaço que compartilho com quem amo. O desejo pode surgir, a tentação pode aparecer, mas a vida é feita de decisões conscientes. E é nesse equilíbrio que encontramos paz, maturidade e, finalmente, liberdade. Eu dizia que não estava traindo, mas o coração já sabia a verdade. A mentira não veio inteira. Ela se construiu aos poucos, como quem arruma a casa empurrando a bagunça para debaixo do tapete. Eu não acordei um dia decidida a enganar ninguém. Eu apenas comecei a explicar demais o que não precisava de explicação. É só amizade. Não tem nada de errado. Todo mundo conversa. Essas frases passaram a me acompanhar como uma proteção frágil, repetidas sempre que um incômodo tentava emergir. Eu as usava para calar aquela voz baixa que insistia em perguntar por que eu escondia certas conversas, porque meu sorriso surgia mais fácil em determinados momentos, porque eu sentia culpa sem ter, aparentemente, feito nada de errado. A culpa foi a primeira a aparecer. Discreta, quase educada. Um aperto rápido no peito quando eu percebia que estava esperando por uma mensagem. Um leve desconforto ao perceber que eu pensava nele em momentos que deveriam ser neutros. Mas, em vez de escutar, eu negociava com ela. Dizia que era exagero. Que eu estava cansada. Carente. Confundindo as coisas. Eu me convenci de que, enquanto não houvesse um gesto concreto, eu ainda era a mesma pessoa. A mesma mulher correta, fiel, consciente dos próprios valores. Era mais fácil acreditar nisso do que admitir que o limite já tinha sido atravessado, mesmo que só por dentro. O problema é que o coração não respeita acordos mentais. Ele reage. Ele se adianta. E o meu já reagia há algum tempo. Bastava ouvir o nome dele para algo se mover em mim. Bastava imaginar um encontro casual para o corpo ficar atento demais. Nada acontecia, e ainda assim tudo parecia acontecer. Eu comecei a esconder não só dos outros, mas de mim. Diminuía a importância do que sentia, tratava como um capricho passageiro. Dizia que era só uma fase, que logo passaria. Que eu estava forte o suficiente para controlar aquilo quando quisesse. Essa foi a mentira mais perigosa, acreditar que eu tinha controle. Porque, enquanto eu me esforçava para manter as aparências intactas, por dentro eu já estava dividida. Uma parte de mim queria distância, clareza, limites. A outra queria presença, atenção, aquele sentimento de ser escolhida, nem que fosse por instantes roubados. Eu seguia a rotina normalmente,
mas algo tinha mudado. Eu estava mais ausente, mais distraída, mais silenciosa em casa. E, ao mesmo tempo, mais viva em pensamentos que eu jamais confessaria em voz alta. A primeira mentira que contei a mim mesma não foi sobre ele. Foi sobre quem eu ainda achava que era. Eu dizia que não estava traindo. Mas, no fundo, já sabia. Quando a gente precisa mentir para si, alguma coisa essencial já foi quebrada. O relógio corria mais rápido do que a minha consciência. Foi quando o tempo deixou de ser pano de fundo e virou personagem. Até então, ele passava silencioso, cúmplice. Naquele dia, não. Cada minuto parecia ter peso, som, presença. Eu sentia o tic-tac mesmo sem olhar para o relógio, como se ele estivesse dentro de mim, marcando não horas, mas riscos. Nada tinha sido planejado com clareza. As coisas simplesmente se alinharam, ou assim eu quis acreditar. Um intervalo inesperado, uma casa vazia por mais tempo do que o previsto, uma mensagem que terminou com reticências. A soma de pequenas permissões criou a ilusão de que havia espaço, de que ainda dava tempo. O ambiente parecia conspirar. As paredes guardavam silêncio demais, o ar estava denso, carregado de algo que misturava expectativa e medo. Qualquer barulho me fazia prender a respiração. Um carro passando na rua, um celular vibrando, até o estalo da madeira soava como alerta. Eu nunca tinha estado tão atenta ao mundo ao redor, e, ao mesmo tempo, tão distante de mim. Havia urgência em tudo. No jeito de falar mais baixo. No cuidado excessivo com portas, com janelas, com horários. A sensação era a de estar sempre um passo atrás do inevitável. A adrenalina corria junto com o desejo, e essa mistura é traiçoeira. Ela confunde, acelera, empurra decisões que a gente não teria coragem de tomar em um estado mais calmo. Eu me lembro de pensar, é só agora. Como se o tempo pudesse ser negociado. Como se aquele momento existisse fora das consequências. Cada segundo roubado parecia justificável justamente porque era breve. Rápido demais para deixar marcas, era o que eu dizia a mim mesma. Mas o corpo não acredita em mentiras confortáveis. Ele sente o risco. O coração batia forte demais, não só pela excitação, mas pelo medo constante de ser interrompida. Eu vivia num estado de alerta permanente, os sentidos aguçados, a mente calculando cenários. Quanto tempo ainda temos? O que pode dar errado? Quem pode chegar? A noção de limite ficou turva. O que antes parecia impensável agora parecia possível, quase lógico. O perigo dava a sensação falsa de intensidade, como se aquilo tornasse tudo mais real, mais vivo. E é assustador admitir, mas havia um gosto amargo de prazer nessa pressa. O prazer de não pensar, de só reagir. A cada minuto, eu me afastava mais da pessoa que acreditava ser. E, ainda assim, continuava. Porque parar significaria encarar tudo de uma vez. A escolha, a responsabilidade, o depois. Seguir em frente parecia mais fácil do que interromper o movimento. Achávamos que ainda havia tempo porque admitir o contrário seria admitir que já tínhamos ido longe demais. E, enquanto o relógio avançava sem piedade, eu sentia, em algum lugar fundo, que aquela contagem regressiva não era só sobre minutos. Era sobre o fim de uma ilusão, a de que dava para brincar com o tempo sem pagar o preço. Naquele segundo, eu entendi que algumas escolhas não permitem ensaio. O som veio antes do pensamento. Um ruído simples, quase banal, algo metálico tocando o que não devia. Chaves. Ou talvez fosse só a imaginação gritando mais alto que a razão. Mas o corpo reagiu antes de qualquer conclusão. O coração disparou, o ar faltou, e o mundo inteiro encolheu até caber naquele instante. Houve passos. Ou a lembrança deles. Uma sombra atravessando a fresta da janela, o reflexo no vidro, o rangido mínimo do portão. Tudo parecia anunciar a mesma coisa. O fim da fantasia. A realidade chegava sem pedir licença. O tempo, que até então corria desordenado, congelou. Cada segundo ficou pesado demais para ser carregado. Eu senti o pânico subir pelas pernas, alcançar o peito, apertar a garganta. Não era só medo de ser descoberta. Era o choque de perceber, de uma vez, tudo o que estava em jogo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhuma voz, nenhuma confirmação imediata. Apenas a espera, cruel, infinita, para saber se a porta iria, de fato, se abrir. Eu nunca tinha rezado por algo tão pequeno, que aquele som não fosse o que parecia. Que ainda houvesse um erro,
uma explicação inocente, um alívio possível. Mas, mesmo sem a porta se mover, algo dentro de mim já tinha sido escancarado. Foi ali que a lucidez chegou, violenta e tardia. A adrenalina não protegia mais, ela denunciava. O desejo não sustentava nada, ele se dissolvia diante do risco real. O que restou foi a consciência nua, sem desculpas, sem narrativas confortáveis. Eu vi com clareza o tamanho da escolha que tinha feito, e o estrago potencial dela. Percebi que não se trata apenas de ser visto, mas de ver a si mesma sem filtros. De entender que há linhas que, uma vez cruzadas, não oferecem retorno elegante. Não há como ensaiar a traição, como se fosse uma cena que pode ser refeita. A vida não dá segunda tomada quando o dano é moral. O barulho cessou. Nada aconteceu. A porta permaneceu fechada. E, ainda assim, eu sabia, algo tinha acabado ali. A ilusão de controle, a sensação de invencibilidade, a narrativa de que dava para parar quando quisesse. Tudo caiu junto, como um cenário frágil depois do susto. Eu me vi pequena, exposta, profundamente humana. Não como vítima das circunstâncias, mas como autora de um risco que quase se tornou irreversível. O medo não era mais do outro descobrir. Era de eu nunca mais conseguir fingir que não sabia. Quando o silêncio finalmente voltou a ser apenas silêncio, não houve alívio completo. Houve um peso novo, o da responsabilidade. A porta não se abriu, mas a consciência sim. E ela não fecha com a mesma facilidade. Naquele quase, eu entendi. Algumas escolhas nos perseguem não pelo que aconteceu, mas pelo que quase aconteceu. E esse quase é suficiente para quebrar algo que nunca volta a ser inteiro. O desejo foi embora, mas a culpa ficou sentada comigo. Quando a porta finalmente continuou fechada e os passos se afastaram, o mundo pareceu soltar o fôlego que eu não sabia que estava prendendo. O alívio era imediato, quase físico, mas durou apenas o instante necessário para que a consciência chegasse com peso total. De repente, tudo o que antes parecia excitante, urgente ou inevitável, se transformou em algo pesado demais para suportar. O silêncio que seguiu não trouxe paz. Trouxe eco. O eco das escolhas, das mentiras que eu contava a mim mesma e dos limites que resolvi ignorar. O corpo relaxou, mas a mente não. Ela rodava imagens, diálogos, olhares, risos que, agora, pareciam desprovidos de qualquer inocência. Cada gesto que antes justificava a emoção, cada pensamento que eu acreditava ser apenas fantasia, agora se revelava como responsabilidade. A dor da própria consciência é diferente de qualquer medo externo. Ela não passa com o tempo, ela gruda, ensina, castiga. Sentei-me na beira do sofá, olhando para minhas mãos como se nelas estivesse o veredito do que eu havia feito. O coração ainda batia acelerado, mas já não era pelo perigo, era pelo peso do que carregava agora. Eu não podia desfazer, apagar, consertar. Tudo o que restava era encarar a própria imagem refletida. Aquela mulher que havia se permitido atravessar linhas que julgava invioláveis. O corpo parecia pedir esquecimento, mas a mente não permitia. Era como se cada célula guardasse a lembrança do momento, cada músculo tivesse memórias que o coração não queria admitir. A culpa não vinha com palavras ou gritos, vinha como presença silenciosa, firme, inegociável. Sentada ali, eu podia senti-la, quase tocá-la. Era fria, mas íntima. Era um lembrete de que eu era humana, vulnerável, falível. Tentei racionalizar novamente. Foi um erro isolado. Não aconteceu nada de fato. Mas essas palavras soavam vazias, insuficientes. Porque a verdade não se resumia ao que aconteceu fisicamente, mas ao que já estava vivo dentro de mim. O arrependimento não pedia explicações, exigia reconhecimento. E, no fim, o que me restou foi aceitar. Cada escolha traz consequências, mesmo quando escapamos do olhar alheio. O desejo se foi, mas a memória dele, a consciência do que quase se perdeu, e a sensação de que algo se quebrou dentro de mim permaneceram. Era como uma sombra silenciosa, sentada ao meu lado, lembrando que nem toda emoção pode ser justificada e nem todo impulso pode ser perdoado instantaneamente. O silêncio agora era espesso. Eu não precisava de ninguém para me lembrar do erro, eu mesma bastava. E talvez, naquele peso, estivesse a lição mais dura, que a culpa não é castigo, é aviso, memória viva do que a mente e o coração não podem mais ignorar. O segredo não nos protege, ele nos separa em silêncio. Os dias que se seguiram foram marcados por uma estranha rotina.
Tudo parecia igual por fora: a casa, o café da manhã, o barulho distante do trânsito. Mas por dentro, algo havia mudado. A ilusão de normalidade não sustentava mais nada. Cada gesto simples carregava o peso do que não fora dito. Eu evitava olhar no espelho por medo de encarar a verdade que eu conhecia, a de que havia cruzado linhas que não podia mais ignorar. O coração batia no ritmo das lembranças e das perguntas não formuladas, e mesmo nas conversas corriqueiras, um silêncio pesado se insinuava, preenchendo os espaços que antes eram leves. E, ao mesmo tempo, percebi que o outro também carregava o próprio segredo, não declarado, mas sentido. Havia olhares que buscavam confirmação, palavras que nunca vinham, atitudes medidas, pequenas distâncias mantidas como precaução. Era como se a confiança tivesse se transformado em uma corda esticada, pronta para romper a qualquer instante, e todos tentássemos equilibrar passos sem cair. Eu pensei em confessar. Pensei em tentar explicar. Mas cada tentativa parecia trair a simplicidade que ainda restava. Havia algo de assustador na honestidade tardia. Ela poderia libertar, mas também destruir. E eu não sabia se estava preparada para enfrentar o que poderia surgir do outro lado do meu próprio medo. A culpa ainda estava lá, silenciosa, mas agora acompanhada de outro sentimento, o da distância. Não física, mas emocional. Uma barreira invisível que se formou entre o que éramos e o que sabíamos ser. O segredo não nos protegeu. Ele nos separou em silêncio. Cada pequena interação carregava a lembrança de escolhas que não deveriam ter sido feitas, de desejos que se tornaram riscos, de momentos que só nós conhecíamos. E é curioso como o silêncio pode ser tão ruidoso. Ele preenche tudo, torna o ar mais denso, faz com que cada respiração consciente seja medida, calculada. Eu percebi que, às vezes, a distância não é criada por palavras ou ações explícitas, mas pelo que deixamos de contar, pelo que permitimos que o outro intua, pelo que a própria consciência não consegue esconder. No fim, a lição ficou clara e dolorosa. Não há como proteger ninguém, nem a si mesmo, com mentiras ou omissões. O segredo não nos manteve seguros, apenas nos ensinou, de forma silenciosa e cruel, que confiança e cumplicidade não sobrevivem à sombra do que não foi dito. E que, mesmo sem palavras, a verdade encontra seu caminho, revelando a distância que antes não tínhamos coragem de medir. Trair não começa no corpo. Começa quando a gente ignora o que sente. O silêncio que se seguiu aos dias de culpa e tensão trouxe algo que eu não esperava: clareza. Não aquela clareza dos filmes ou dos livros de autoajuda, mas uma percepção firme, quase dolorosa, do próprio papel naquilo tudo. Entendi que não se trata apenas de desejos, impulsos ou oportunidades. Trata-se de consciência, de responsabilidade, de reconhecer onde a gente falhou consigo mesmo antes de falhar com o outro. Aprendi que os limites não são apenas externos. Eles vivem dentro de nós, como pequenas sirenes avisando quando estamos prestes a cruzar linhas que não poderíamos. Ignorá-los é a primeira traição, não ao parceiro, mas a nós mesmos. É a partir daí que qualquer deslize físico ou emocional se torna consequência inevitável, porque já abrimos espaço para o erro. O que mais me marcou foi perceber que o arrependimento não é castigo, é um alerta. Ele não precisa ser vivido em dor incessante, mas deve ser ouvido, analisado e usado para mudar. Para mim, isso significou refletir sobre minhas escolhas, sobre o vazio que tentei preencher com a ilusão de intimidade proibida, e sobre a necessidade de nunca mais confundir solidão com autorização para quebrar a confiança alheia. Hoje, quando olho para trás, não busco justificativa. Busco compreensão e aprendizado. Cada decisão, cada quase, cada silêncio pesado trouxe uma lição: que a fidelidade começa muito antes do corpo, no respeito pelos sentimentos e na atenção ao que já não é compatível com nossa própria ética. Que desejo sem limites não é prova de amor, mas sinal de desatenção a si mesmo e aos outros. E se pudesse falar com quem escuta essa história, diria apenas uma coisa: observe-se. Não ignore o que sente, não adie a reflexão, não confunda a oportunidade com permissão. As escolhas se acumulam silenciosas, e o tempo, quando acaba, não volta. O que sobra, então, é a responsabilidade do que fizemos, o cuidado com o que permitiremos, e, sobretudo, a consciência de que cada passo importa, mesmo quando ninguém está olhando. No fim, aprendi a honrar o que sinto, a respeitar meus limites, e a valorizar o espaço que compartilho com quem amo. O desejo pode surgir, a tentação pode aparecer, mas a vida é feita de decisões conscientes. E é nesse equilíbrio que encontramos paz.